finalmente vamos testar essa base ventilada que vocês pediram tanto pra gente trazer aqui no canal. Já faz tempo, né, que vocês pedem pra gente testar isso aqui, que é a base da Yetz, o modelo GT500. Galera, aparentemente essa aqui é a única base ventilada para notebooks que realmente funciona, tá? Aqui no canal nós já testamos algumas outras bases, daquelas de 50, 100 reais, que assim, elas são melhores do que você não usar nada, você usar um notebook colado na mesa. Mas às vezes um simples suportezinho como esses caras aqui, né, tampinhas de refrigerante já servem para você dar uma levantada ali no notebook e costumam dar basicamente o mesmo resultado. As bases ventiladas baratinhas não conseguem realmente resolver o problema de aquecimento em alguns modelos de notes. Já essa base aqui, já fazem alguns anos que ela é muito elogiada pelos próprios usuários. Muita gente comprou essa base e recomenda, fala que realmente tira muita temperatura ali dos componentes. Tem gente que diz que ela consegue tirar 20 graus do processador, inclusive inscritos nossos que compraram essa base e falaram que realmente ela é milagrosa. Eu vou te falar que eu era meio cético com relação a isso, tá? Porque eu já testei outras bases e não deu tanta diferença. Até ver que grandes marcas começaram a copiar essa Yetz aqui. A Razer lançou uma base ventilada muito parecida com essa GT500 e a Thermaltake também tá para lançar uma base com esse mesmo tipo de engenharia, porque essa base ventilada aqui, se você olhar aqui na caixa, né, além da caixa ser bonitona, ela é um pouco diferente, ela não tem, tipo, 6 fãs aqui dentro, é uma turbina, tem um EVA aqui em volta para criar uma certa pressão ali no fluxo de ar. Então, aparentemente, esse sistema como um todo tá funcionando bem para resfriar aí os notes, mas iremos testar isso hoje. Essa caixa ainda está lacrada, nós iremos fazer o unboxing e ver se ela realmente funciona, se ela é realmente milagrosa. O único probleminha dela é preço, tá, meus amigos? Nessa base aqui, eu paguei cerca de R$860 por conta dos impostos, né? No AliExpress você encontra ali por R$560 mais ou menos, a versão que eu peguei, que foi a melhor versão, mas é 560 sem imposto, né? Com imposto, sobe para seus 860 ali. E claro, esse foi o preço que a gente pagou sem olhar cupom de desconto, cashback, promoção, nada disso. Se por acaso ela realmente funcionar e a gente passar a recomendar a compra dela, a gente vai monitorar o preço dela, vai tentar caçar cupom de desconto, cashback e tudo mais, e vamos postar ela lá no nosso site, benchpromos.com. Se você não conhece ainda, esse aqui é o nosso site, onde a gente posta aí promoções de notebooks, periféricos, suportes para notes, né, cadeiras, monitores, etc. Temos também um grupo no Telegram, caso você prefira, né, algo mais mobile aí no seu smartphone, via aplicativo. E além de postar promoções todos os dias no site, a gente também monitora o preço dos produtos, né, para saber qual que é o histórico dele, se ele realmente tá barato naquele momento, se não tá, se tem cupom de desconto rolando, cashback, deixa tudo ali listadinho no site para você dar uma olhada. Então eu recomendo demais que você acompanhe o nosso site para comprar o seu notebook ou acessórios para ele, como também o nosso grupo no Telegram, que se não me engano, vai bater ou já bateu 100 mil usuários, só para você ter uma noção. Enfim, os links estão todos aqui na descrição para você dar uma olhada, mas agora bora fazer o unboxing dessa base, né, da Yetz AGT500, caixa lindíssima, ela só sofreu um ferimento de bala bem aqui no meio dela, né? Espero que não tenha danificado o produto. Apenas uma observação. Eu comprei a Yetz na versão GT500 V2, tá? Existem 4 versões diferentes, com diferentes potências, diferentes recursos. A V2 é a mais avançada ali. Ela chega a 5.000 RPM de rotação, tem mais volume de ar ali interno, né? Mais pressão, tem RGB e também tem hub USB. Mas ó, vamos lá? Vamos ver como é que é aqui a caixa de trás. Muita coisa em chinês, né? Aqui já mostra como é que é mais ou menos o funcionamento dela. Deixa eu só pegar aqui o estilete para romper o lacre, porque eu ainda não abri. Vamos conhecer como é que é a base junto com vocês. E eu já confesso que, assim, olhando foto, eu já achei ela feia, tá? Eu espero que ela não seja tão feia quanto ela é nas fotos. Ela parece meio trambolho, feiona, mas enfim, o que importa é funcionar. Então, atenção, essa aqui é a Yetz GT500, meus amigos. Tá, não dá pra ver muita... Nossa, ela é grande. Meu amigo... Eita, nós, olha a grossura desse... Primeira coisa, não dá pra usar em qualquer mesa. Você tem que ter uma mesa grande pra conseguir usar a base dessa aqui. É uma base maior que qualquer notebook. Um unboxing super simples, ó. Tem a base e a caixa apenas. Vamos jogar aqui a caixa fora. E então, vamos abrir essa basezinha gigantesca. Meus amigos, assim, eu sabia que ela era grande, mas não sabia que ela era tão grande assim. Olha aí, essa é a Yetz GT500. Meio estranho, cheio de espuma. Essa espuma central eu acho que é descartável. Eu acho que ela é só pra estar aqui. E é aquela espuma, ó, meio memory foam, né? Com espuma bem macia. Vocês vão ver que essa espuma superior, tirando essa aqui do centro que eu acho que não tem utilidade nenhuma, mas essa aqui que fica ao redor, ela faz parte da estrutura do produto, faz parte da engenharia do negócio. É através dessa espuma que ela faz a vedação de ar. Ela faz com que essa ventoinha, na realidade não é uma ventoinha, né? É uma turbina. Faz com que essa turbina consiga empurrar o ar para dentro do seu notebook sem desperdiçar ar para fora, já que essa espuminha vai fazer toda a vedação. Vieram com coisinhas que nós já iremos ver, mas ó, esse aqui é o visual dessa base então, tá? Grossa pra caramba, e eu vou te falar,
meio mal construída também, tá? Eu não achei a construção das melhores não, ó. Você consegue ver uma certa rebarba nos plásticos, né? É uma coisa bem simples. O plástico utilizado, inclusive, é um plástico dos mais simplesinho mesmo. Aqui nessa lateral nós temos a velocidade do motor, talvez para controlar, né? A velocidade das ventoinhas, estiver fazendo muito barulho e tal, você pode diminuir. Tem as configurações aqui do RGB, botão de liga e desliga, e dá para ver que ele é ligado na tomada. Essa era uma dúvida minha, se eu ligava ele na USB do Note ou na tomada. Porque as bases mais fraquinhas, você liga na USB do Note, e talvez por isso que ela seja fraca, né? Ela não tem muita energia ali para gastar. Aqui não, aqui você vai ligar direto na tomada, então imagina que ela seja mais forte. Aqui atrás não tem muito mais coisa, tá? Temos aqui apenas o filtro de ar que é removível, para você poder ficar lavando ela, porque se ela realmente for forte, ela vai puxar muito ar e esse filtro vai se sujar. E na outra lateral nós temos o hub USB, com 3 saídas USB e uma USB-C para você ligar no seu Note, né? E conseguir utilizar os seus periféricos aqui nessas 3 portinhas. Olhando de frente, não tem nada, somente essa LEDzinha RGB. E aqui embaixo, nós temos esse pezinho. Como é que funciona esse pezinho? Você puxa por aqui, beleza? Ah, entendi, ó. Você puxa por aqui e aí a base, ela fica inclinada, olha aqui, ó. Fica inclinada desta forma, né? E você tem alguns níveis aqui de ajuste. É um ajuste mais manual, mais simples, mas beleza. Aí o seu notebook fica levemente inclinado, apesar de que não é necessário incliná-la, tá? Diferente de um notebook tradicional, que você tem que realmente deixar o notebook descolado na mesa, aqui não, porque ele puxa ar através dessa parte de trás. E mesmo que você deixe a base em si colada na mesa, a parte de trás ainda tem um certo buraco aqui por onde ele vai conseguir trafegar bastante esse ar, tá? Tá escrito IETS aqui na parte da frente, não é adesivo, é apenas um acabamentozinho mesmo aqui num plástico mais fosco. E é isso, eu acho que acabou. Ah, outra coisa, esse pezinho de metal, eu tava vendo que ele é ajustável, ó. Você consegue retirar esse pezinho aqui. Vamos supor que o seu notebook é muito comprido, você pode botar o pezinho na última posição. Isso aqui é para prender o seu notebook e ele não ficar caindo, né? Caso você vá utilizar essa base num ângulo um pouquinho mais agressivo. Ó, ele já diz aqui que é o seguinte, se o seu notebook tem entre 15 a 17,3 polegadas, você só precisa usar a espuma seladora larga, ou seja, você tira essa espuma seladora de dentro, ó. Pode ver que elas são recortadas, né? Justamente para você conseguir retirá-las. Então, se o seu notebook é grande, de 15 polegadas para cima, você só usa a espuma externa. Se você utiliza um notebook de 14 polegadas, ou de 13, né? De 13 ou 14, aí você tem que combinar as duas espuminhas aqui para o ar não ser vazado. No nosso caso, o notebook que eu peguei como exemplo foi o Nitro 5, que é de 15 polegadas. Então, não vamos utilizar a borrachinha do meio, mas eu vou deixar guardado, porque o meu notebook pessoal é de 14. De repente, né, eu vou acabar tendo que utilizar. Temos aqui todo um acabamento vermelho e tudo mais. Já já a gente vê como é que é essa base ligada, mas vamos ver o que veio junto também. Temos aqui alguns manuais, tá? Explicando algo que, bom, já já a gente lê, se a gente conseguir fazer funcionar sem ler, maravilha. Senão a gente dá uma olhadinha depois. Temos aqui a porta, o cabo, né, USB-C, para você ligar a USB-C aqui na parte do hub, tá, no USB-C in, e a outra ponta você liga no seu notebook. Isso se você for utilizar o hub USB. Se você tiver outros cabos, você pode utilizar outros cabos também. E aqui provavelmente é a fonte dessa base. Que bom que é uma fonte pequenininha, viu? Ah, e olha só, uma fonte direta, que usam duas partes, né? Então, uma parte que vai na tomada. E legal que ele já veio com padrão europeu, né? Então, não vamos precisar utilizar adaptadores aqui para as tomadas do Brasil. E eu não escolhi isso. Ele, por padrão, já veio com essa tomadinha. Será que identificaram que a gente é do Brasil? De repente, pode ter sido isso, né? E aí, vamos ligar essa tomadinha aqui. A tomada que tá aqui embaixo. Beleza, a outra ponta que vem aqui, liga na base. E, ó, quando apertar ON, é para RGB dela ligar. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Oi, o RGB é forte, tá? Eita, nós! Vou pedir pra edição colocar aí o microfone sem tratamento, que ele já tá fazendo muito barulho aqui. Calma aí. Ó, beleza, esse aqui é o barulho mínimo. Ok, o barulho mínimo é bem de boa. Aí eu vou subindo aqui, ó. Subir tudo. É, meus amigos. É forte, mas é barulhento. Não tem nenhum notebook em cima ainda, né? Talvez por conta disso que ele esteja fazendo bastante barulho. Vamos botar aqui no mínimo pra gente conseguir continuar explorando, mas tá aí. Já vimos que é forte. Então talvez ele consiga dar resultado. Será que essa espuma a gente consegue tirar? Olha aí, ó. A gente consegue tirar as espumas também vedadoras, né? Não sei se for trocar. E elas são presas aqui por imã. Olha só. Que legal. Estrutura tecnológica, né? O que nós temos para fazer aqui nesses botões? Nós temos aqui o modo M. Ok. Ele deixou aqui alguma animaçãozinha de um RGB trocando de cor.
tem esse modo S. Ah, S é de speed. Eu entendi. Então S é speed, M é modo. Então apertando M de novo vai ter vários modos diferentes, ó. Ah, entendi. Nossa senhora. Cara, vamos tentar achar um modo aqui que seja menos chamativo. Ó, deixei no modo Rainbow tradicional com as cores sendo trocadas, tá? O que é esse modo C? Eu só não entendi pra que serve esse modo C. Eu tô clicando e não serve pra muita coisa. Eu vou deixar no modo tradicional, que é o modo Rainbow, que é o mais bonitinho, pra ser bem sincero. Aí, pronto. Modo Rainbow, tradicional mesmo. E é isso. Unboxing feito, meus amigos. Agora falta a gente testar. Só antes de testar, deixa eu explicar mais ou menos por que na teoria essa base ela é superior, né? Vocês estão vendo que a turbina dela, a fan dela, é um pouco diferente de ventoinhas normais que a gente vê em bases ventiladas, porque ela tem apenas uma fan no meio. Existem bases aí com 6 fãs, por exemplo, mas é que aqui estamos falando de uma turbofan. Não é simplesmente uma ventoinha comum, é uma turbina de fato, então ela é mais forte. E pelo fato dela conseguir isolar aqui a saída de ar, então quando você vem aqui e bota o notebook em cima, no caso vai ser esse notebook aqui, o de testes, quando você bota em cima, ele isola completamente qualquer tipo de saída de ar possível, né? Por conta dessas espumas aqui. Ou seja, todo o ar que essa ventoinha conseguir puxar de fora, ela vai forçar esse ar entrar por dentro do notebook, resfriar os componentes e sair do notebook. Quando você pega uma base ventilada normal, daquelas com ventoinhas padrão, elas estão jogando o ar pro seu Note, mas elas não estão forçando com que esse ar entre no seu Note, né? Muitas vezes esse ar vai bater na carcaça do Note e vai para fora. Aqui não, graças a essa cabine seladora, o ar é garantido de que vai passar por dentro do seu notebook ali e vai sair. É por conta disso que, na teoria, ele vai funcionar e é por isso que tem essa espuma aqui maciazinha, né? Pra conseguir fazer toda a vedação. Eu tenho minhas dúvidas se isso também não vai forçar a ventoinha ali trabalhar numa rotação um pouquinho maior do que ela deveria, mas enfim, o que importa aqui é conseguir diminuir a temperatura. Então, bora lá. O nosso ator de hoje vai ser esse Acer Nitro 5. Para quem acompanha o canal já sabe quem que ele é. Para quem não acompanha, esse aqui é o Nitro 5 com uma RTX 3070 Ti, que ele ficou muito famoso aqui no canal porque ele esquenta demais. Vocês vão ver que sem usar base, ele bate 100 graus em jogo facilmente. Isso com menos de 2 minutos de jogo. Então, vamos começar testando o Nitro 5 sem estar na base, botar ele na base e ver se ela realmente vai conseguir resolver essa questão de temperatura. E ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Nitro já em cima aqui da mesa, tá? Eu nem vou arriscar botar o Nitro colado na mesa, então ó, tô utilizando alguns pezinhos pra ajudar a refrigeração dele mesmo, porque mesmo assim vocês vão ver que ele vai esquentar demais. Enquanto eu configuro aqui o notebook, só pedir desculpas aí pela minha voz, vocês devem ter notado que eu estou meio rouco, né? Pois é, por conta do calor, fica entrando e saindo de ar-condicionado, minha garganta foi pro saco. E galera, estamos aqui no Cyberpunk e olha a temperatura desse Nitro 5 aqui. O processador já está nos seus 100 graus de temperatura fixos, ele não sai de 100 graus. E a placa de vídeo também está no limite dela, que são 86 graus, tá? Então assim, ele já está esquentando o máximo que pode, ele não vai esquentar mais do que isso, porque ele está no limite. A partir de agora ele está sofrendo throttling, né? Para diminuir essa temperatura. E opa, a placa de vídeo bateu 87 graus, sendo que ela nem poderia bater essa temperatura, então de tão quente que tá esse notebook. E digo mais, ele já está no modo de alto desempenho com as ventoinhas bem agressivas. Deixa eu medir para vocês quanto de barulho que ele tá fazendo. Ó, esse Nitro aqui tá fazendo mais ou menos seus 69 decibéis. Vou pedir pra edição colocar o áudio sem tratamento para vocês ouvirem como é que tá o ambiente externo, porque depois a gente faz a comparação para ver se com a base a gente consegue diminuir ou se esse barulho vai aumentar ainda mais. Aqui eu só preciso tomar cuidado para não desconectar o SSD sem querer. Então eu vou botar o SSD aqui em cima, beleza? E vamos colocar então a base Yates GT 500. Não sei como eu vou fazer isso com uma mão só, mas espera aí. Então, ó, na teoria, a gente bota aqui o notebook dentro da vedação mesmo de espuma, né? Beleza, encaixou certinho e vamos ligar agora essa base. Ah, outra coisa pra gente observar, nós estamos aqui nos seus 86, mais ou menos, 87 FPS, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa com relação à temperatura também. Ó, atenção, liguei a base e agora vou botar as ventoinhas da base no máximo. Estão subindo. Beleza, a base agora está funcionando. Vamos ver se as temperaturas vão abaixar. Atenção, hein? É agora que, ó, a placa de vídeo já bateu 85, subiu para 86 de novo, vamos ver se vai fazer diferença. A gente tem que dar um tempinho, né, que também não vai ser automática, eu imagino, essa mudança. Deixa eu ver se tá tudo realmente muito vedado aqui. Tá, aparentemente tá tudo vedadinho certinho, não tem ar saindo. A gente já consegue ver a placa de vídeo diminuindo de temperatura, né? De 86 já caiu para 83. Então já fez uma certa diferença. 82
tá faltando diminuir a temperatura do processador. O CPU continua fixo aqui nos 100 graus. Será que a gente pegou um modelo ruim para fazer essa comparação, cara? Às vezes o Nitro ele é muito fora da curva, né? E ele é muito esquentado, muito mais do que deveria ser, de repente. Porque, ó, a placa de vídeo tá baixando. De 86 já caiu para 81 graus, mas o processador continua ali nos seus 100 graus. Deixa eu ver de novo como é que estão aqui as situações, ó. Aparentemente não tem ar vazando pra fora mesmo não. O único ar que eu tô sentindo pra fora é das ventoinhas do próprio notebook, né? E sinto em dizer pra vocês, mas ele somou o barulho com o Nitro, tá? Agora aqui o conjunto todo tá pegando mais ou menos seus 72 decibéis. Então sim, está mais barulhento do que antes. Talvez o áudio aí no vídeo esteja até ficando um pouquinho complicado, com bastante chiado. Mas ó, a placa de vídeo realmente tá baixando. E os 79 graus baixou de 80, mas falta o processador baixar um pouco mais. Só digo uma coisa pra vocês, tá? É uma base muito grande, então não dá pra você jogar direito mais com a sua mão em cima do Note, porque a base é tão grande que fica desconfortável de você usar a sua mão aqui em cima, tá? Então tem essa observação, essa base vai exigir com que você utilize um teclado externo, né? Um monitor externo, de repente, até um setup externo no geral. Placa de vídeo baixou para 78 graus e processador continua nos 100 graus. Vamos esperar um tempinho? Vou deixar ele largado aqui e vamos ver se ele melhora a situação depois de alguns minutos. Meus amigos, eu acho que aqui já deu uma estabilizada e o processador não sai de 100 graus, tá? Nem sequer essa Yetis conseguiu controlar a temperatura do CPU desse Nitro 5, ele é muito esquentadinho. Mas já deu para ver que ela conseguiu sim controlar a temperatura da placa de vídeo. Baixou aqui 8 graus da placa de vídeo, né, de 86 caiu para 78, dá para ver que ficou fixo agora em 78, né? Então sim, ela fez uma boa diferença na placa de vídeo. No CPU, aqui ela não conseguiu ganhar da falta de dimensionamento do sistema de arrefecimento desse Nitro aqui, né? Mas talvez a culpa esteja mais pro lado do Nitro em si do que da Yetis. Então eu vou fazer o seguinte, vou desligar ela aqui agora e vamos tentar achar algum outro notebook que costuma ser esquentadinho também, para ver se em alguma outra situação mais normal, não tão extrema assim, de repente ele faça mais diferença ainda. Galera, eu tava dando uma olhada aqui nas gravações que a gente fez nesse teste do Nitro e tudo mais, e eu notei uma coisa importante da gente falar, que é o seguinte: a gente acabou de ver que ele não conseguiu mudar a temperatura do CPU, né? Conseguiu diminuir a temperatura da placa de vídeo, mas na realidade essa base ela conseguiu sim melhorar algo nesse Note, ó. Repara que aqui no começo do vídeo a gente tava sem a base ventilada, né? E o clock do CPU tá nos seus 3.800 MHz mais ou menos, o clock da CPU tá nos seus 1.470, ó, tá um clock bem baixo, principalmente na placa de vídeo, né? O clock tá muito baixo nela, e no CPU fica sempre abaixo de 4 GHz também. E aí, ó, aqui mais ou menos foi quando a gente colocou a base ventilada. Repara no clock do processador e também no clock da placa de vídeo, conforme vai passando o tempo, ó, o clock vai subindo tanto no processador como também na placa de vídeo. Aqui na frente, ó, aqui a gente já tá bastante tempo com a placa, pode ver que o CPU continua com 100 graus, porque o Nitro ele é muito quente, mas o clock sobe, em vez de ficar nos 3.800, já sobe para 4.200. Então assim, a base ventilada não conseguiu refrigerar o notebook a ponto dele perder temperatura, mas conseguiu fazer com que ele sofresse menos throttling, tá? Então isso é legal, a base não é 100% inútil, até porque ela conseguiu diminuir a temperatura da placa de vídeo e aumentar o clock dela também, de 1.300, 1.400 para 1.600 aqui na frente, né? Conseguiram até subir um pouquinho mais do que isso em alguns momentos. Então assim, a base não é tão forte, tão milagrosa, né? A ponto de diminuir tanto a temperatura desse Nitro pelo menos, mas alguma coisa ela fez. E agora é o seguinte, pessoal, peguei um outro notebook aqui que também é bem esquentadinho, fizemos o review dele recentemente, né, que é o Avel Storm 480, mas talvez ele não seja tão esquentado exageradamente como o Nitro 5, né? Pode ver que estamos aqui no Cyberpunk, ó, e ele já tá pegando seus 93 graus, 90 graus mais ou menos aí de processador, ele tem aqui o 14900HX, né? E de placa de vídeo ele tá batendo seus 87 já nessa 4080. Também a gente tá uma placa de vídeo aqui muito forte, consumindo muita energia, mas vamos ver se nessa situação onde, assim, ele tá bem quente, mas não tá tão exagerado quanto o Nitro 5, né, que tá batendo 100 graus no processador, vamos ver se numa situação mais comum aquela base consegue resolver. Então, ó, fazer aqui a mesma coisa, não vou fechar o jogo, tá? Vocês estão vendo aí que tá batendo a temperatura lá 92 graus no processador, 87 placa de vídeo. Vamos tirar aqui o suporte original dele. Outra coisa é que ele já estava levemente levantado, tá? Ele não estava sendo usado direto na mesa, não. Vou botar aqui no suporte. Ah, outra coisa. Esse Storm 480, ele é de 17 polegadas. Então é até bom para ver que ele realmente comporta, essa base, né? Comporta aí notebooks de até 17, até 18 polegadas ele aguenta. É porque 17 para 18 a diferença de tamanho não é tão grande, né? O que muda mais é a tela.
Mas enfim, vamos botar aqui a fonte. Ó, vou ligar a base então, botar na velocidade aqui das ventoinhas no máximo e vamos ver se vai fazer alguma diferença, meus amigos. Deixa eu ver se tá bem encaixadinho aqui. Tá, aparentemente está bem encaixado. E, bom, vamos ver agora se a temperatura vai diminuir. Vou esperar um tempinho, vou pedir para a edição colocar uma time-lapse para vocês verem de uma forma mais acelerada. Meus amigos, já passou um tempinho e vou te falar, não resolveu ainda desse Storm 480, tá? Eu até fiz algumas mudanças, eu vi que tem esses pezinhos aqui que você consegue tirar e tal, e aí com eles você consegue meio que pressionar o notebook para baixo, né? Para realmente vedar as saídas de ar, mas mesmo assim a temperatura continua ali nos seus 90 e poucos graus pro processador, placa de vídeo também nos 86, então assim, já testamos 2 notebooks. Nos dois, bom, no Nitro fez diferença na placa de vídeo, aqui não fez diferença em situação nenhuma. Bora para um terceiro notebook agora, que vai ser o Avel Storm 305, que também foi um notebook que esquentou um pouco, né? E vamos ver, lá é a última chance dessa base realmente fazer alguma diferença. Agora é o seguinte, pessoal, eu peguei aqui o Avel A70i, tá? Um notebook mais ou menos esquentadinho também, como ele é um pouquinho mais fino, né? E todo de metal ele esquenta legal, mas pode ver que nesse jogo ele não tá batendo uma temperatura tão alta no processador, tá batendo seus 86 graus ali, mas a placa de vídeo já tá mais quentinha, 84 graus por aí, né? Até porque essa 4060 tá consumindo muita energia, já está no modo de alta performance, o notebook já está levemente levantado da mesa também. Bateu 86 graus ali na placa de vídeo, não sei se vocês viram. Mas vamos ver então se nessa situação mais normal, se aquela base faria alguma diferença. Porque numa situação extrema do Nitro, ele melhorou só a temperatura da placa de vídeo. Na situação do Storm 480, ele não fez basicamente diferença nenhuma na temperatura. Vamos ver aqui. Ó, já estou aqui com a base em mãos. Deixa eu botar aqui embaixo desse Avel A70i. E uma coisa muito importante é tentar encaixar ele certinho aqui no buraco, né? Para primeiro, não deixar vazar nenhum ar ao redor do Node. E segundo, para a espuma também não tampar nenhuma entrada de ar do notebook, então é importante ficar atento nisso, mas aparentemente deu certo aqui, deixa eu só ligar ele na tomada. Beleza, base ligada e é o seguinte, ó, CPU e placa de vídeo estão nos seus 85 graus mais ou menos, liguei a base, botei aqui na velocidade máxima e vamos deixar rodando um tempinho para ver se ele vai fazer alguma diferença. Ó, o barulho já muda bastante, tá? Se a edição tirar o tratamento de áudio, vocês vão ver que já tá fazendo bastante barulho, mas você consegue notar que ele realmente tá vedando bastante a ventilação, porque quando eu tiro o notebook de cima, ó, ele aumenta muito o barulho, né? Então, botando o notebook, já dá pra ver que todo o ar que essa base tá empurrando, né, está ventilando, tá passando realmente por dentro do notebook. E ó, as temperaturas realmente mudaram aqui, tá? Tanto o CPU quanto a placa de vídeo, que estavam acima dos seus 85 graus, já baixaram aqui para os seus 82, 83. Vamos deixar um tempinho e ver se vai baixar mais ainda. Deixa eu só tirar o carro da rua, que o pessoal aqui tá tendo que desviar de mim. Ó, vou deixar aqui paradinho. Ó, parece que as temperaturas aqui deram uma estabilizada e, galera, aqui sim parece que a base fez uma certa diferença, né? CPU tava nos seus 85, um pouquinho acima de 85 graus, placa de vídeo também tava aí mais ou menos nessa temperatura, batendo 86 de vez em quando, e agora ambos os componentes estão abaixo de 80 graus. Tanto o i7 ali tá nos seus 77, 78 graus, quanto a 4060 também tá lá agora nos seus 80, né? Então ele conseguiu tirar mais ou menos uns 7 graus do processador e uns 6 graus aí, 6 a 7 graus também da placa de vídeo, que é bastante coisa, tá? Porque normalmente você não consegue tirar 7 graus de um componente simplesmente usando uma base ventilada. Você tem que botar ele na boca do ar-condicionado, aí você consegue tirar uma certa temperatura, mas aqui fez uma diferença legal, tá longe ainda de ser aqueles 20 graus prometidos, né? Que a gente vê o pessoal comentando e tudo mais, mas, pô, tirar 7 graus do processador, 7 graus de placa de vídeo, já tira ele de uma zona onde a temperatura estava quentinha para uma temperatura gelada, né? Quando o notebook fica abaixo de 80 graus, é quando a gente fala que ele tá no ideal. Então aqui nós conseguimos atingir o ideal nesse Note. Infelizmente ele não deu conta do Nitro 5 lá e nem do Storm 480, né? Mas numa situação mais normal, essa base acho que pode ser útil sim. Enfim, galera, comenta aí o que vocês acharam dessa base tão falada, tão famosa, a Yates GT500. Vou falar pra vocês que eu esperava um pouco mais dela, tá?
principalmente pelos relatos de outras pessoas, relatos de usuários, assim. Esse aqui é um vídeo de unboxing. Não pretendo fazer um review dessa base ainda, mas nas lives que a gente for fazendo, a gente vai testando essa base em outros notebooks para ver se ela funciona melhor em uma ocasião ou em outra. Se a gente vê que ela realmente funciona melhor em outras situações, a gente traz o review completo aqui. Mas por enquanto, a minha conclusão sobre ela é o seguinte: ela realmente é melhor que uma base ventilada normal, porque a gente nem recomenda a compra de bases ventiladas normais, porque elas não fazem quase nada de diferença, né? É a mesma coisa que você simplesmente usar esses pezinhos para levantar o seu notebook da mesa. Essa base, tanto no Nitro 5, né, que tirou ali uma boa temperatura da placa de vídeo, apesar de não ter tirado a temperatura do CPU, como também no Avel A70i, conseguiu diminuir uns 7 a 8 graus nos componentes, né? No caso do A70i, tirou tanto do processador quanto da placa de vídeo, então sim, fez diferença naquele modelo, mas o ponto é, onde ele mais fez diferença foram situações onde o notebook não estava numa temperatura tão crítica. Por exemplo, não conseguiu resolver os 100 graus do Nitro 5, também não conseguiu diminuir a temperatura do Avel Storm 480, né? Então eu sinto que nos notebooks quentes mesmo, aqueles que esquentam mais do que o normal, que tem um sistema de arrefecimento mal dimensionados, talvez esse cara não consiga ajudar tanto, não consegue resolver esse problema. Em notebooks normais, com o sistema de arrefecimento ok, ele vai conseguir tirar uma certa temperatura, mas para ajudar, porque você provavelmente já não estava tendo um problema ali de aquecimento. Agora o ponto é o seguinte, ele realmente diminuiu um pouco a temperatura do Avel A70i, mas a custo de fazer bastante barulho, porque sim, ele gera 72 decibéis de noise, e você tem também uma baita de uma estrutura grossa aqui que vai ficar embaixo do notebook, então você vai ocupar muito espaço na sua mesa, o notebook fica muito alto caso você precise usar o teclado dele, então ele causa um certo inconveniente também, isso tirando o valor, porque se você for comprar aqui no Brasil, se você for importar via AliExpress, o preço dele é uns R$560, uns R$500 em promoção, só que mais o imposto vai fazer ele subir lá para os seus 800 e poucos reais. E aí, meu amigo, eu acho que é muito dinheiro para pouco resultado. Eu até encontrei ele no site oficial da Yetz, que inclusive entregam aqui pro Brasil, ele estava um pouco mais barato lá, mas saiba que comprando pelo site da Yetz, provavelmente você vai estar sujeito a taxas da alfândega, né? Então o valor final eu acho que vai sair quase que a mesma coisa do AliExpress. Mas apesar dele ter me decepcionado um pouquinho, pode ser que se você tem um notebook que esquenta muito, você já tentou todas as soluções possíveis, não conseguiu encontrar nenhuma solução para esse problema, talvez essa base consiga te ajudar um pouquinho mais, mas de fato ela não é milagrosa. Agora eu fiquei curioso de testar a base da Razer e também do Thermaltake, né? Vai que eles conseguem fazer um pouquinho mais de diferença. De qualquer forma, se você curtiu esse vídeo, essa aventura, essa experiência, deixa aí o seu gostei, acompanhe as nossas lives todas as sextas-feiras, a gente testa notebooks aqui, a gente vai passar a testar essa base em uma ocasião ou em outra, né, para ver se de repente ela consegue surpreender em algum modelo específico. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, e é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, até mais, valeu!